Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a primeira edição deste sábado, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. E nesse vídeo, o assunto principal é Carlos Palacios, que é reforço do Vasco. Já está contratado, o contrato já está assinado. Não tem mais chance de melar, de levar um chapéu, igual aconteceu com Carlos de Penha. Carlos Palacios, ex-internacional, já assinou o seu contrato com o Vasco. E foi uma contratação que o Vasco pagou, que o Vasco colocou o dinheiro. Eu tenho certeza que você nem lembrava a última vez que o Vasco tinha comprado um jogador. Com o Carlos Palacios, o Vasco comprou e a gente vai aqui trazer mais alguns detalhes dessa negociação, né, do atacante chileno, meio atacante na verdade, né? Ele faz a posição de atacante, de ponta ali, mas joga principalmente ali como meia atacante. Vamos trazer mais detalhes aqui, outras informações também, vamos falar da estreia do Vasco na Série B, tudo isso depois da vinheta. A vinheta vai rodar, mas antes você vai deixar aquele like que é muito importante e também vai se inscrever aqui no canal. Tamo junto, rodou a vinheta. Então bora lá meus amigos, começando mais um vídeo e começo com o recadinho da Mais Ágil. Você que tem uma grana presa lá no seu FGTS e quer adiantar, procure a Mais Ágil que eles vão te orientar e te ajudar. Trabalhou de carteira assinada? Bem provavelmente você tem um dinheirinho lá no FGTS e nem sabe. Então ó, procure a Mais Ágil que o link está aqui na descrição desse vídeo. É só clicar, você vai ser direcionado para o WhatsApp deles e será muito bem atendido. Mais Ágil é um parceiro aqui do canal Machão da Gama. Também vou pedir rapidinho para você me seguir lá no Instagram. Falta pouquinho para eu bater 10 mil seguidores lá. E é importante bater 10 mil, né, para poder colocar link nas publicações. E enfim, ajudar também no conteúdo aqui do canal. Então, se você não me segue lá no Instagram, tá passando aí na sua tela. Dá essa moralzinha, tem o link também na descrição desse vídeo. Bom, vamos começar falando aqui sobre Carlos Palacios, né? Começar do assunto principal. Vamos falar de Carlos Palacios, que já é jogador do Vasco, né? Apesar do anúncio oficial ainda não ter acontecido, né? O Vasco não fez ainda o anúncio oficial da contratação do jogador, mas o contrato já está assinado. O jogador viajou ontem de Porto Alegre para o Rio de Janeiro. Tá passando inclusive algumas imagens aí na sua tela do jogador no aeroporto. E ele chegou ontem à noite ainda no Rio de Janeiro e hoje já assinou o seu contrato com o Vasco da Gama. A informação é do Globoesporte.com. Segundo a matéria do Globoesporte.com, o contrato do jogador com o Vasco será de 3 anos. Foi contratado em definitivo e o contrato é de 3 anos com o Vasco da Gama. O chileno, que tem 21 anos, né, é uma aposta, está passando nesse momento pelos exames médicos finais, mas já foi aprovado ali pelo Departamento de Saúde e Performance do Vasco da Gama. O atacante já vai se juntar ao elenco e começar a preparação, né, para a estreia do Vasco na Série B do Campeonato Brasileiro na próxima sexta às 7 horas da noite contra o Vila Nova em São Januário. Bom, vamos falar aqui dos valores, né, dessa contratação aí do Carlos Palacios. A gente ainda não tem os valores oficiais. Essas informações são extraoficiais, informações aqui do canal Atenção Vascaínos. Segundo o Flávio Dias, do canal Atenção Vascaínos, o Vasco pagou 2 milhões de dólares por 80% dos direitos de Carlos Palacios. O dinheiro utilizado foi da 777 Partners. 2 milhões de dólares na cotação atual dá ali quase 10 milhões de reais, né? Porque nesse momento o dólar deu uma baixada, né? Deu uma desvalorizada, tá ali por volta dos 4,70 mais ou menos, então dá quase 10 milhões de reais. O Vasco pagou 10, vamos arredondar, né? O Vasco pagou 10 milhões de reais por um jogador. O Vasco adquiriu 80% do jogador e o Internacional ficou ali com 20% para uma futura negociação. Lembrando que o Inter comprou o Palacios em 2020 pagando 16 milhões de reais, né? E agora vendeu por 10 milhões, 80% para o Vasco da Gama. Eu acho que o ponto principal aqui dessa situação do Palacios é o seguinte: o Vasco de volta ao mercado, né? O Vasco comprando um jogador, como eu disse na abertura do vídeo. Eu nem lembro que a última vez que o Vasco
comprou, pagou um jogador. O Vasco geralmente pega jogador por empréstimo ou jogador que está em final de contrato, jogador que sai de graça, enfim. O Vasco nunca vai ao mercado e compra alguém, né? Isso aconteceu dessa vez. É um jogador jovem aí, 21 anos, e assinou com o Vasco por 3 anos. É importante aqui deixar separar as coisas, né? Porque se criou uma expectativa quando surgiu a informação de que o Vasco ia trazer um jogador de seleção sul-americana, etc e tal, e aí começaram a especular nomes muito de prateleiras muito altas, né? E aí quando veio o Palácios, acabou tendo ali uma frustração natural do torcedor do Vasco que esperava algo muito maior. Mas o Palácios não tem culpa, né? Não foi ele que criou essa expectativa. E não dá para dizer que foi uma contratação ruim, que ele é um jogador ruim, que ele é um refúgio. Não concordo. Ele teve uma temporada ruim no Internacional na temporada passada, em 2021, mas 2020 dele, pela União Espanhola, clube do Chile, ele era o principal jogador da equipe, né? Jogou 33 partidas, marcou 8 gols, 6 assistências, enfim, tem convocações para a seleção chilena, a seleção principal, né? Disputou Copa América, foi convocado para eliminatórias, então não dá para dizer que é um refúgio, mas criou-se uma expectativa de que o Vasco traria um jogador top de linha, né? Um jogador... O vizinho ligou a furadeira agora, não sei se deu para vocês ouvirem aí, mas enfim, criou a expectativa de que o Vasco ia trazer um jogador top de linha, veio o Palácios, então teve uma frustração natural, mas é um bom jogador e a gente deseja aqui boa sorte para o Palácios, né? Nessa sequência de carreira e agora no Vasco da Gama. O chileno Palácios, 21 anos, assinou com o Vasco 3 anos de contrato, é do Gigante da Colina. Bom, continuando aqui a falar de contratações, o Vasco agora busca uma reposição no mercado, podemos dizer assim, para a posição do Carlos de Penha, que era um jogador que já estava acertado, né, com o Vasco e acabou de última hora ali dando para trás e indo para o Internacional. Então o Vasco vai trabalhar aí nos próximos dias para tentar uma reposição, né, para tentar trazer um jogador com as características do Carlos de Penha. Lembrando que o Vasco está em negociações avançadas com o Benjamin Hohlheiser, atacante do River Plate da Argentina, né? Outro jovem atacante com passagem em seleção de base, né? Assim, vamos dizer, da mesma prateleira do Carlos Palácios. Então o Vasco ainda está em conversa com o Benjamin Hohlheiser, tenta trazer aí uma reposição para perca, né, do Carlos de Penha e já está acertado com os atacantes Eric, Zé Vitor e o lateral Gabriel Dias, né, que vem do Cruzeiro. E o vizinho ligou a furadeira de novo, em pleno sábado, hein, cara? O vizinho tá fazendo o que ali? Mas, enfim, esses jogadores são aguardados no início da semana no CT Moacir Barbosa. Bom, e para encerrar esse vídeo aqui, vamos falar sobre a partida contra o Vila Nova, que está definido. Será em São Januário, não será no Maracanã. O Vasco até tentou pedir ali a CBF e também a Rede Globo para que o jogo fosse alterado a data, né? O jogo está marcado para sexta-feira, 7 da noite. O Vasco tentou levar esse jogo para domingo, né? Para jogar no domingo, 4 da tarde, ou 6 da tarde, ou 11 da manhã, enfim. O Vasco tentou levar o jogo de sexta para domingo, mas tanto a CBF quanto a Rede Globo não autorizaram, né? CBF, que é a organizadora do campeonato, a Globo, que é a detentora dos direitos de transmissão. Não autorizaram, por isso o jogo está mantido para sexta, às 7 horas da noite. E como o horário não é atrativo, né? Sexta, 7 da noite, o Vasco vai manter esse jogo em São Januário. Então a estreia do Vasco na Série B do Campeonato Brasileiro será contra o Vila Nova, sexta-feira, em São Januário. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é muito importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui!